pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Thay Joia do canal Alma de Coruja e hoje eu tô aqui para falar sobre os meus pedidos da ressonância harmônica. Bem, antes de fazer o primeiro pedido da ressonância harmônica lá atrás, há quase 2 anos atrás, eu já tinha assistido todas as palestras do professor Hélio, né? E em algumas palestras ele fala dos pedidos, que a gente pode pedir o que a gente quiser. Eu acho que isso é uma das coisas, né, das primeiras coisas que atrai a gente para fazer a ressonância harmônica. Pelo menos quando eu comecei quando eu conheci o Hélio Couto e quando eu comecei a fazer as palestras, era isso que me atraía no começo. Creio que acontece com muita gente. E aí você vai vendo os vídeos e você vai vendo que não isso tudo não é o material, né? A gente quer evolução espiritual. E a gente vai vendo, vai entendendo e vai aprendendo isso. E ok. Mas fica, né, aquilo lá, poxa, eu posso pedir tudo que eu quiser? Será? Eu assisti as palestras, eu ouvia muitos depoimentos de pessoas lá no YouTube, falando do que pediu, o que deu certo, o que deu errado, enfim. A gente começa a pesquisar mais para entender o que realmente eu posso pedir. E o professor Hélio sempre falava, peça o que você quiser. Tudo, eu vou mandar a onda para você em cima dos seus pedidos. Então peça o que você quiser, o que você achar que é melhor para você nesse momento. Bem, aí eu me empolguei, né? Quando eu fui pedir a primeira onda, gente, eu pedi assim, acho que passou de 30 pedidos, né? Então eu pedi vários arquétipos, pedi várias consciências, pedi para conseguir falar algumas línguas, né, mais facilmente, para aprender, na verdade. Olha, pedi um monte de coisa, um monte. Eu falei, infinitas possibilidades, né? Só que o professor Hélio, ele fala nos vídeos também, não adianta você pedir, porque a onda sozinha não faz nada. Você tem que estudar, você tem que ir atrás, você tem que trabalhar, então não adianta só pedir. E aí eu vi vários depoimentos, né, no YouTube falando, pô, eu pedi isso, pedi aquilo, ainda não aconteceu. Aí eu fui caindo a minha ficha. Por quê? Não adianta, isso é experiência própria que eu venho trazer pra vocês, tá, gente? Não importa o pedido que vocês fizeram, não importa, não adianta pedir se você não focar naquilo. Então, por exemplo, eu pedi um curso de outra língua para falar, para aprender mais rápido, para começar a falar mais rápido. Pergunta se eu fiz o curso. Eu até cheguei a procurar, né, o curso na internet. Eu falei, é isso que eu vou fazer, tal. A pergunta se eu fiz. Não. Então, o que eu pedi lá na primeira onda, que é falar uma língua, né, mais rápido, falar outra língua mais rápido, eu não consegui. Por quê? Porque eu não fiz. E aí tem gente que fala, não deu certo, isso não funciona. Não é que não funciona, é aquilo que sempre o professor Hélio fala. Não adianta você pedir e não ir atrás. Eu vou te mandar a onda, o resto é você quem faz. Não é isso? A gente tem que entender isso. Então eu começou a cair minha ficha nesse momento, porque eu falei, poxa, eu pedi tanta coisa, tanto arquétipo, tanta consciência. Será que eu consegui fazer tudo o que eu pedi? Com certeza não. Então, na primeira onda, eu coloquei um monte de pedidos lá. Só que a grande maioria não aconteceu nada. Sabe por quê? Por mais que eu me esforçasse para ir atrás, para estudar, como que eu vou estudar mais de 30 itens de uma vez só? Não dá, né? Então, aí eu fiquei já com a pulga atrás da orelha. Falei, poxa, eu pedi um monte de coisa, mas não tá acontecendo nada. E não é isso que acontece, né, gente? Se você pediu e você tá afim de fazer e de ter a consciência de Buda, de ter a consciência de Jesus Cristo, de ter a própria consciência do professor Hélio Couto, que adianta a gente pedir e não ir atrás, não ir estudar, não ler um livro, né, daquela pessoa. Então, assim, é muita coisa que a gente vai aprendendo durante a jornada de iluminação, né, da ressonância harmônica. E hoje eu comecei a me tocar na primeira onda. Eu falei, nossa, mas será que vai demorar isso? Será que eu tô ainda me engajando na onda? E aí veio a segunda onda. A segunda onda eu pedi mais uns 20. Eu falei, vai que vai juntando tudo e vai entrando na cabeça e a gente vai, né, devagar, enfim. Fiz mais uns 20 pedidos. Outro erro. Porque se eu já tinha feito mais de 30 na primeira onda e não dei conta nem da metade, imagina eu fazer mais 10 e aí vai ficar acumulando aquilo e depois a gente vai achar que nada deu certo.
E não é assim que funcionam as coisas. Pelo menos foi isso que eu entendi. Foi essa experiência que eu tive com os pedidos da ressonância harmônica. Muita gente pede arquétipos. Eu pedi. Um dos arquétipos que eu pedi foi a coruja, né? Porque eu me identifico muito com a coruja. E por isso o meu canal chama-se Alma de Coruja. Porque coruja é um arquétipo forte, é o arquétipo da sabedoria, é o arquétipo da inteligência, é o arquétipo de poderes ocultos. Então tem um monte de coisa que a gente tem que estudar para entender o que a gente está pedindo naquele momento. Só que eu também pedi outros arquétipos e que depois que eu fui estudar, os arquétipos que eu pedi junto com esse também não batiam de frente, não tinha como. Eu fui entender aquilo, né? Eu fiz até um curso sobre arquétipos, porque eu fui entender, eu falei, não é possível. Comprei até estatuazinha, né? Colocava no meu celular, tudo, mas não funcionava muito. Por quê? Eu pedi muita coisa de uma vez. Eu não foquei numa coisa só. O único arquétipo dos 10 que eu pedi, o único que eu foquei de verdade foi a coruja. Comprei até uma corujinha pra mim, pra ficar olhando pra minha cara, porque eu lembrava de tudo que eu tinha estudado sobre a coruja. E assim, eu acho que é assim que vai conseguindo, né, formando aquela ideia, entrando, né, nos microtúbulos, como o professor Hélio fala. E aí a gente tem que estudar mesmo, a gente tem que entender. Só que nós somos seres humanos, ninguém aqui é robô. Então, não dá pra gente pedir 500 milhões de coisas de uma vez. É esse conselho que eu dou pra vocês, gente. Não peçam 500 milhões de coisas de uma vez. Façam uma lista, mas aí a cada onda vai pedindo algumas prioridades, né? Aí a segunda onda, né, eu pedi bastante também. Na terceira eu diminui um pouco, já foram uns 15, que ainda é muito, porque eu não dei conta nem da primeira nem da segunda onda. Aí algumas coisas acontecem sim, mas por quê? Algumas coisas acontecem porque você consegue fazer acontecer aqueles pedidos que você focou. A gente, igual eu falei, ninguém é robô. Então, se você focar naquele pedido, você estudar, for atrás, vai acontecer. A minha experiência própria, de todos os pedidos, de todos que eu pedi, hoje eu estou na 7ª onda, de todos os pedidos que eu fiz, todos que eu foquei, né, que eu estudei, que eu fui atrás, tentar entender como funcionava, né, por mais que eu já vi todas as palestras do professor Hélio, todos que eu foquei aconteceram, né, deram certo pra mim, porque eu foquei. E é por isso que eu falo pra vocês, não adianta pedir 1 milhão de coisas. São infinitas possibilidades? Sim, mas foquem, gente, foquem. Aí agora, a partir da 5ª onda, que eu fui começar a entender, a cair a ficha de verdade, assim, né? Porque eu queria, sempre eu fazia a lista pequena de pedido, e ela falava, mas eu vou pôr isso aqui de novo, mas eu vou pôr também, eu vou pôr. Então, assim, outra coisa, não repitam os pedidos. Eu mandei um e-mail para a equipe do professor Hélio e perguntei isso. E me responderam o seguinte, que não precisa repetir os pedidos, porque ele sempre vai equalizar em todas as ondas. Ou seja, a gente vai pedir a próxima onda, mas aqueles que a gente já pediu, já tá na onda, não precisa pedir de novo. Era uma outra dúvida que eu tinha. E aí, depois da 5ª onda, eu comecei a me tocar e comecei a pedir menos. Mesmo fazendo uma lista de 10 para tirar, eu queria aumentar. E aí eu me segurava, falava, Thaís, você já fez aquilo que tinha que fazer nos outros pedidos? Você já estudou tudo? Você foi atrás de tudo? Você foi entender tudo? Não, né, gente? Então, de 10 eu diminuía para 5, 6. E continuava os outros pedidos lá que já estavam na onda, né? E aí, na 7ª onda, que eu fui pedir, acho que eu pedi uns 4, 5 só, né? E equalizando as outras. Foi a pior onda, assim, que eu tive de catarse e de sombra. Porque, de repente, foi a onda que realmente deu um chacoalhão em mim. Se eu, de repente, eu tivesse pedido poucas coisas desde o começo, pode ser que hoje, na 7ª onda, eu tivesse já passado por tudo isso e estaria em outro patamar. Não sei. É minha sensação às vezes, tá? E, vai vir quando é pra vir? Sim, mas eu acho que também tem aquele lado da intuição quando a gente pede. A gente pede tanta coisa, às vezes até com olhos vendados,
Você fala, não, se ele falou para pedir, eu vou pedir. E a gente não pensa que a gente tem que estudar, que a gente tem que fazer parte disso, porque senão nada vai acontecer na nossa vida. E não é só com pedido, é com tudo, né? Isso é óbvio. Então é isso que eu vim trazer para vocês hoje. Antes de fazer os pedidos, pensem se realmente vocês vão ter tempo de estudar e de ir atrás daquilo. Se não tiver, deixa para a próxima onda. Vamos fazer uma coisa de cada vez. Essa 7ª onda, por mais que foi a onda mais pesada para mim, foi a onda que eu mais aprendi as coisas, né? É no amor ou na dor, até fiz um vídeo sobre isso, mas foi a onda que eu mais aprendi, porque eu foquei. Tudo que estava vindo para mim, eu conseguia entender aquilo na dor, né? Mas eu consegui entender aquilo e equalizar as coisas. Eu acho que você pedir o que você quiser, ok. Mas desde que vocês estudem, que vocês vão atrás, que a gente... você tem que se conectar com aquele pedido. Porque o professor Hélio, ele já fez a parte dele, a gente tem que fazer a nossa. Então, o que eu peço? Muita gente pergunta nos grupos que eu vejo. O que eu peço? Qual que é melhor pedir? Qual que é o melhor arquétipo? Não existe isso, gente. A gente pode até ver a experiência da pessoa, que é legal, fala, pô, legal... Mas não tem nada a ver, cada ser é um ser único. Não tem, o que serve pra mim não vai servir pra você. E o que serve pra pessoa que você viu no YouTube não vai servir pra mim. A gente tem que entender isso, a gente não pode colocar um Ctrl+C, Ctrl+V e vai, não é isso. E tudo que eu pedi e que deu certo era o que eu realmente precisava na minha vida, né? Porque eu posso ter pedido lá umas 500 coisas, só que aquelas poucas que funcionou de verdade e que deram certo na minha vida foram aqueles pedidos que eu fiz que tinha que ser naquele momento. O resto é um plus, se vier é lucro. Cada um tem a tua vida, cada um tem os seus sentimentos, cada um tem as suas necessidades. Então, é interessante ver, né, o depoimento das pessoas? Porque às vezes vai de encontro com o que você realmente queria pedir. O professor Hélio não fala que cada nome é um endereço no universo? Então, se cada nome é um endereço no universo, cada ser que somos nós, temos as nossas necessidades. Ninguém tá morando com a gente, vivendo com a gente, para saber se aquilo lá que estão falando, peçam, é certo ou não. Pode ser que sim, pode ser que não. Você tem que analisar. A gente tem que entender e ter discernimento. Eu falo muito de discernimento. E é verdade. A gente tem que ter discernimento. Eu escorreguei, pedi 500, né? Pedi 500 coisas lá na ressonância harmônica. Tudo bem. Tudo bem. Daquelas 500 coisas que você pediu, escolha as principais na tua vida. Se você tem consciência hoje, que é o que eu tive, né? Comecei a ter muito depois da 6ª onda. Se a gente começa a ter consciência, a gente começa a conseguir alinhar as coisas na nossa vida. Então, tem coisas... Eu tava lendo esses dias, né? A 2ª onda que eu pedi coisa que hoje eu falo, mas por que eu pedi isso, gente? Entendeu? A gente acha que é tudo mágica, e não é. Peçam coisas realmente que vá fazer diferença na tua vida agora, né? E tudo que vocês pediram, releiam aquilo, porque de repente dentro daquelas 500 solicitações que vocês fizeram pro professor Hélio, tem uma ou outra que você fala, opa, essa aqui não aconteceu ainda, então eu vou estudar, eu vou atrás de fazer acontecer isso. Eu só tô vindo aqui porque eu vejo muitos vídeos das pessoas falando peça isso, peça aquilo, e eu não acho interessante, porque cada um é cada um tem a tua vida, né? Não dá pra você falar, isso aqui é bom pra você, viu? Não, às vezes você até acha que é porque a pessoa se deu bem, mas de repente não é, e não dá certo com você. Por que pra uma pessoa dá certo e pra outra não, né? Por quê? Porque é o momento dela, não teu. Então, o seu momento, de repente, é outra coisa. Que você tem que, né, seguir a sua intuição, meditar, para entender o que é qual é o pedido que vai fazer diferença na tua vida e vai mudar o nível que você tá de patamar de iluminação espiritual. Tá bom, gente? Esse é o vídeo que eu trouxe para vocês hoje, espero que vocês gostaram, espero ter explanado aqui o que eu acho e a minha experiência com os pedidos da ressonância harmônica. E se inscreva no meu canal, ative o sininho para receber todas as semanas os meus vídeos aqui. E beijo no coração de todo mundo, até a próxima!